Meu argumento é o seguinte. Quando eu estava fazendo o filme, a ideia era que todos nós somos responsáveis por isso, que o sacrifício dele foi por toda a humanidade. A Bíblia etíope sequer menciona Jesus? Perguntaram. E a resposta curta para essa pergunta é sim. O Jesus que você conhece pode não ser o Jesus que realmente existiu. Durante séculos, o cristianismo ocidental apresentou uma figura gentil, pálida e serena, uma presença reconfortante moldada pela arte, imaginação e tradição. Mas, escondidos nas montanhas da Etiópia, monges guardam há mais de 1.700 anos uma visão radicalmente diferente. Um Jesus tão poderoso que os anjos se calam em sua presença. Um ser de luz radiante cuja voz ecoa através das dimensões. Será que a imagem que lhe ensinaram não passa de uma ilusão cuidadosamente elaborada? E se esse Cristo cósmico realmente existiu, por que sua história foi deliberadamente ocultada do mundo? Essa não é a figura pintada nas obras-primas da Renascença. É uma visão descrita séculos antes do livro do Apocalipse. Tão extraordinário que a igreja institucional chegou a extremos extraordinários para apagá-lo. Hoje você verá por que esse Jesus esquecido foi considerado perigoso demais para ser revelado e o que isso significa para tudo o que você pensava saber sobre Belém, a divindade e a própria fé. A Bíblia esquecida e o Cristo radical. A Bíblia etíope é um dos textos sagrados mais misteriosos do mundo. Ela inclui até 81 livros, muito mais do que os 66 da Bíblia protestante ou os 73 do cânone católico. No entanto, permanece em grande parte desconhecida no Ocidente. Enquanto a Bíblia protestante contém 66 livros e a versão católica 73, a Igreja Ortodoxa Etíope Tearredo preserva aproximadamente 81. Algumas tradições chegam a contabilizar 88. Isso inclui 46 escritos do Antigo Testamento e 35 textos do Novo Testamento, muitos dos quais não sobreviveram em nenhum outro lugar do mundo. O livro de Enoque, os Jubileus, a Ascensão de Isaías, Baru e os textos Macabian existem em sua forma completa apenas em gaélico, a antiga língua sagrada da Etiópia. Este detalhe é crucial. O gaélico é anterior ao latim e ao grego como veículo literário cristão. Enquanto monges etíopes copiavam esses manuscritos em mosteiros das terras altas durante os séculos IV e V, a Europa mergulhava no caos. Roma caiu, bibliotecas foram incendiadas, o conhecimento desapareceu. Enquanto isso, o cristianismo etíope preservou e expandiu a tradição textual. Os textos etíopes apresentam Cristo como cósmico e avassalador. O eunuco etíope Philip ensina ao eunuco o significado do texto de Isaías. Um texto, um ser de luz flamejante e fogo divino, cuja autoridade faz os anjos se curvarem em silenciosa reverência. Ele é juiz e salvador, guerreiro e curador, luz que cega e luz que ilumina. Sua aparência é descrita com extraordinária especificidade. Cabelos brilhando como fios de lã iluminados pelo sol, olhos flamejantes como fogo dentro de cristal e um rosto que irradia um brilho que transcende 1000 sóis, transmitindo simultaneamente uma paz infinita. Sua voz reverbera através das dimensões, abalando montanhas, abrindo mares e exigindo obediência tanto de anjos quanto de demônios. A própria realidade se curva ao seu redor. O tempo se altera, o espaço reage e a própria estrutura da existência vibra com sua presença. Esses textos transmitem um paradoxo que a tradição ocidental suavizou. Cristo entra na existência humana sem perder o brilho avassalador da divindade. A Etiópia preservou essa visão inalterada por séculos de simplificação ou censura. Nesses manuscritos reside uma profecia tão profunda que valida o Novo Testamento mesmo antes de ter sido escrito, oferecendo um vislumbre de uma tradição cristã muito mais rica, intensa e inspiradora do que a maior parte do mundo jamais viu. A profecia que antecede as Escrituras. A Igreja Ortodoxa Etíope é anterior aos grandes concílios ecumênicos que padronizaram o cristianismo ocidental. A Igreja Ortodoxa Etíope reivindica ser uma das primeiras capitais do cristianismo graças a uma figura misteriosa da Bíblia hebraica. Suas raízes remontam a uma era anterior à codificação da doutrina, antes que certos livros fossem considerados proibidos, antes que bispos poderosos decidissem a quais textos os fiéis teriam acesso. Segundo a tradição, a Etiópia se converteu ao cristianismo no século IV, sob o reinado de Azana de Axum, tornando-se uma das nações cristãs mais antigas da Terra. Mais antiga que a cristianização da maior parte da Europa.
Esse isolamento ancestral criou algo notável. Uma cápsula do tempo viva da crença cristã primitiva, preservada em mosteiros nas montanhas enquanto impérios surgiam e desapareciam abaixo. Quando a expansão islâmica varreu o norte da África e o Oriente Médio no século VII, a Etiópia tornou-se uma ilha de cristianismo cercada por territórios muçulmanos. Esse isolamento geográfico fez com que o cristianismo etíope se desenvolvesse independentemente da evolução teológica que ocorria em Roma, Constantinopla e Jerusalém. Eles não participaram dos concílios, não participaram dos debates, não participaram das queimas de livros e dos expurgos teológicos. Dentre os textos preservados, o livro de Enoque se destaca como a descoberta mais impactante, escrito séculos antes do nascimento de Cristo, possivelmente já em 300 e. Sim, ele descreve repetidamente uma figura vindoura chamada Filho do Homem, o eleito e o juiz justo. O texto retrata um tribunal celestial cercado por rios de fogo. Fala do julgamento divino com imagens tão vívidas que os leitores prendem a respiração. Anjos caem de joelhos. Os ímpios enfrentam a condenação eterna. Uma figura de luz resplandecente julga toda a criação. O livro de Enoque descreve essa figura vindoura no capítulo 46. E ali vi um que tinha a cabeça longa, e a sua cabeça era branca como a lã, e com ele estava outro ser cuja face tinha a aparência de um homem, e o seu rosto era cheio de graça como o de um dos santos anjos. Essa descrição é anterior ao livro do Apocalipse em séculos, mas o paralelo é inegável. Apocalipse 11:14 descreve Cristo com imagens quase idênticas. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Eis o que torna isso surpreendente. Essas mesmas imagens aparecem no livro canônico do Apocalipse, escrito séculos depois por João de Patmos, por volta de 95 d.C. O livro de Enoque apresenta visões proféticas idênticas muito antes da existência do Novo Testamento. Os paralelos são precisos demais para serem descartados como mera coincidência. Ambos os textos descrevem pés como bronze polido, refinado em uma fornalha. Ambos descrevem uma voz como a de águas impetuosas ou um trovão poderoso. Ambos descrevem uma espada ou palavra que procede de sua boca. Ambos descrevem olhos de fogo e um rosto que irradia uma luz avassaladora. Os estudiosos confirmam que Enoque era amplamente lido durante o período do Segundo Templo e é mencionado diretamente na Epístola de Judas, versículos 14 a 15. A leitura é da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. Deus nos revelou os apóstolos. Por último, citando Enoque quase palavra por palavra, eis que o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos para julgar a todos e convencê-los de todos os atos ímpios que cometeram em sua impiedade. Isso não é uma ilusão passageira. Judas trata Enoque como escritura autorizada, como um texto profético digno de ser citado ao lado da Torá e dos profetas.
Os primeiros cristãos claramente conheciam e valorizavam esse texto. Os pais da igreja, incluindo Tertuliano e Irineu, citaram Enoque e o trataram como revelação legítima. Contudo, no século IV, quando os concílios começaram a padronizar o cânon bíblico, Enoque foi discretamente removido. A pergunta que deveria perturbar todo crente é simples: por que foi removido da maioria das Bíblias? As descrições espelham as imagens do Apocalipse com uma precisão impressionante. Pés como bronze polido refinado em uma fornalha, uma voz como de muitas águas, uma espada que saía de sua boca. Os textos etíopes parecem validar as profecias do Novo Testamento séculos antes de serem escritas. Isso não é especulação ou interpretação. É evidência textual de que as primeiras visões de um Cristo cósmico são anteriores ao que o cristianismo ocidental considera o ponto de origem. Se Enoque descreveu Cristo com precisão centenas de anos antes de seu nascimento, então essa figura cósmica de poder avassalador e esplendor divino sempre fez parte do plano. O Jesus sereno da arte renascentista é a revisão. O Cristo resplandecente de Enoque é a visão original, mas as descrições físicas são apenas parte da revelação. Essas páginas antigas contêm algo ainda mais perigoso para a autoridade institucional: palavras esquecidas do próprio Jesus. Ensinamentos tão radicais que redefinem o que significa ser humano, o que a salvação realmente exige e onde o divino reside verdadeiramente. A profecia validou as Escrituras, mas o que vem a seguir desafia tudo o que a Igreja construiu sobre ela. Os ensinamentos perdidos e a consciência divina dentro da tradição cristã etíope. Textos como o Livro da Aliança e antigos escritos litúrgicos preservam ditos de Cristo desconhecidos no mundo ocidental. Não se tratam de meras variações de ensinamentos familiares. Apresentam uma compreensão radicalmente diferente da salvação. Uma visão que coloca a responsabilidade e o poder dentro de cada ser humano, em vez de em instituições externas. Em uma passagem, Jesus declara: "Vocês não são filhos do pó, mas filhos da luz." Essa afirmação subverte as concepções ocidentais. O cristianismo ocidental tradicional enfatiza a natureza decaída da humanidade, pecaminosa, imperfeita e necessitada de intervenção divina. Os seres humanos são pó, barro, matéria-prima que requer salvação externa. Os textos etíopes invertem essa visão. Se os seres humanos são filhos da luz, o divino é inerente, presente em cada alma. A salvação não é uma dádiva concedida por sacerdotes ou rituais, mas um despertar interior para o que já existe. Esse ensinamento se repete ao longo das escrituras etíopes. O reino de Deus está dentro de vós, diz Cristo. Não metaforicamente, mas literalmente. O céu não é um lugar distante visitado após a morte. É uma realidade interior acessível através do despertar espiritual. A missão de Cristo não é o estabelecimento de uma instituição, mas o cultivo da consciência divina dentro de cada indivíduo. Os textos enfatizam o reconhecimento pessoal e o cultivo da divindade inerente em detrimento da obediência à autoridade externa. Os escritos etíopes também oferecem advertências proféticas sobre a distorção humana da verdade divina. Uma passagem afirma: "Nos tempos vindouros, as pessoas moldarão deuses com as próprias mãos e adorarão a obra de sua imaginação em vez do Espírito da verdade." A história confirma essa preciosidade. Artistas europeus do Renascimento transformaram a imagem de Cristo em formas culturalmente familiares, figuras pálidas, delicadas e europeizadas. Ao longo das gerações, essas representações substituíram o Cristo cósmico radiante descrito nos textos etíopes. Cabelos como a luz do sol incidindo sobre a lã, olhos de fogo e pele resplandecente com luz divina. Os textos alertam que focar nas imagens em vez da essência leva à idolatria da imaginação humana. Em última análise, esses ensinamentos reformulam a compreensão da salvação. Quando Jesus diz: "Vós sois a luz do mundo", ele enfatiza que o divino já está presente em cada pessoa. As almas humanas carregam fragmentos da luz eterna, e despertar essa divindade inerente é o verdadeiro caminho para a libertação. A encarnação de Cristo, sugerem os textos, não foi para suprir o que faltava à humanidade, mas para revelar o que já existia. Uma profunda descida do divino ao reino humano, mostrando como reconhecer e despertar plenamente a luz interior, a descida cósmica e o Deus oculto. Entre os textos bíblicos etíopes, a Ascensão de Isaías se destaca como um dos documentos teologicamente mais radicais preservados do cristianismo primitivo.
Não se trata de uma história moral ou uma simples profecia, mas de um relato metafísico que explora a verdadeira natureza de Cristo séculos antes de o cristianismo ocidental definir formalmente a doutrina, antes dos concílios de Nica, 325 d.C., Ali Calcedônia, 451 d.C., debaterem sua divindade e natureza dual. O texto parece datar do final do século I ou início do século II, contemporâneo ou até mesmo anterior a alguns escritos do Novo Testamento. Contudo, contém conceitos que o cristianismo ocidental só articularia séculos depois. A narrativa leva o profeta Isaías a uma jornada por 7 reinos celestiais, cada um com camadas de habitantes únicos, proximidade divina e dimensões da realidade muito além do cosmos simples de 3 níveis familiar na maioria dos textos bíblicos. Isaías começa no mundo físico e ascende progressivamente. Ele testemunha estruturas celestiais feitas de luz e som, portões de chamas vivas, pisos de luz estelar cristalizada, arquitetura que existe como energia em vez de matéria. Anjos irradiam um brilho tão intenso que os olhos mortais não conseguem suportá-lo. No segundo céu, os corpos celestes recebem instruções. O terceiro contém o paraíso e a árvore da vida. No sexto, Isaías se prostra diante de seres cuja glória é apenas um reflexo de uma glória infinitamente maior. No sétimo céu, onde nenhum ser criado pode sobreviver naturalmente, ele vê o amado, uma figura de poder radiante preparando-se para descer à existência humana. Ali, Cristo existe como pura luz, a fonte de toda a criação, uma presença tão avassaladora que até os anjos lutam para contemplá-lo. O texto descreve sua descida com impressionante precisão. Cristo não simplesmente desce. Ele limita progressivamente a sua própria divindade para interagir com a criação. Em cada reino celestial, ele diminui a sua glória para que os seres ali presentes possam percebê-lo. No sexto céu, como um anjo de sexto nível. No quinto, como um anjo de quinto nível, e assim por diante. Quando aparece em Belém como um bebê humano, até mesmo os anjos em reinos inferiores percebem apenas um bebê, alheios ao ser cósmico que habita em seu interior. Somente Deus Pai e o Espírito Santo o reconhecem plenamente. Essa representação reformula a encarnação. Cristo é simultaneamente infinito e infantil, onipotente e vulnerável, eternal e mortal. Cada experiência humana, fome, morte, é assumida voluntariamente para despertar aqueles aprisionados nas trevas e revelar o reino interior. A crucificação não é apenas uma tragédia humana, mas um evento cósmico. A própria fonte da vida experimenta a morte, alterando momentaneamente a estrutura da realidade. A ascensão de Isaías preserva uma visão de salvação interna e não externa. A humanidade não é barro caído que precisa de resgate externo, mas filhos divinos que esqueceram sua origem. Cristo desce para despertar a luz interior, mostrando que espírito e matéria não se opõem, mas estão unidos, e que todo ser humano carrega o potencial para conectar o céu e a terra. Essa teologia luminosa precede séculos de debates ocidentais sobre divindade e encarnação, levantando uma questão perene. Se esses textos contêm verdades tão profundas, por que foram excluídos do cânone ocidental? A verdade sepultada e os monges que a salvaram. A exclusão não foi acidental. Os primeiros concílios da Igreja no Ocidente buscavam estabelecer um cânone padronizado, que pudesse unificar as comunidades cristãs dispersas e afirmar uma autoridade centralizada. O Império Romano adotou o cristianismo no século IV, sob o imperador Constantino, e com o poder imperial veio a organização imperial. O que havia sido um movimento descentralizado e diverso de igrejas, os ensinamentos etíopes sobre a luz divina interior sugeriam que a salvação não exigia sacramentos institucionais. Escritos que indicavam que cada indivíduo poderia experimentar Deus diretamente, sem a mediação de um sacerdote, ameaçavam a hierarquia institucional emergente. Se a centelha divina já existia dentro de cada pessoa, por que alguém precisaria de um sacerdote para acessá-la? Por que frequentar a igreja quando o reino dos céus está dentro de si? Por que confessar-se a um clérigo quando se pode comungar diretamente com o divino? Por que pagar por indulgências quando a salvação significa despertar em vez de merecer? Se a salvação significasse despertar em vez de obediência, que poder teria a igreja? Toda a estrutura da autoridade eclesiástica repousava na premissa de que o clero servia como intermediário necessário entre Deus e a humanidade. Os padres administravam os sacramentos necessários para a salvação. Os bispos interpretavam as escrituras que o povo comum não conseguia ler. O Papa detinha as chaves do próprio céu.
Elimine a necessidade de intermediários e toda a estrutura de poder desmorona. Essas não eram meramente questões teológicas. Eram questões de autoridade, controle e fluxo de riqueza. A Igreja medieval tornou-se uma das instituições mais ricas da Europa precisamente porque controlava o acesso à salvação. Uma igreja medieval foi erguida 14 metros para dar lugar a um prédio de escritórios construído na cidade de Londres. A Torre de Todos os Santos, com 700 anos de idade, foi erguida sobre um suporte temporário para que a construção pudesse continuar embaixo dela. Dízimos, indulgências, taxas para batismos, casamentos e funerais, doações para garantir que missas fossem celebradas pelos mortos. Tudo isso dependia da crença das pessoas de que precisavam da igreja para alcançar Deus. O livro de Enoque foi rejeitado no concílio de Leodósia em 363 d.C. A ascensão de Isaías foi considerada apócrifa e retirada de circulação. Textos que falavam de centelhas divinas interiores e despertar pessoal foram gradualmente removidos das listas oficiais, suas cópias queimadas ou escondidas, e seus autores condenados como hereges. A mensagem era clara. A salvação fluiria por canais autorizados, e esses canais levavam a Roma. Os concílios também tinham razões práticas. O cristianismo estava se tornando a religião de um império que precisava de unidade e obediência. Textos que incentivavam a experiência espiritual individual, em detrimento da autoridade institucional, eram politicamente perigosos. Eles davam poder às pessoas para questionarem não apenas as autoridades religiosas, mas também, potencialmente, as seculares. Se você não precisa de um padre para alcançar Deus, talvez não precise de um rei para ter justiça. Se a salvação vem de dentro, talvez a libertação política também venha. Mas a milhares de quilômetros de distância, monges etíopes fizeram uma escolha diferente. Escondidos em mosteiros nas montanhas, acessíveis apenas por cordas e penhascos, separados da política mediterrânea por montanhas desérticas, eventualmente por territórios islâmicos. Esses estudiosos devotados preservaram os textos originais. Eles não participaram dos concílios, não receberam os decretos. Simplesmente continuaram copiando as escrituras que sempre usaram, geração após geração. Copiaram cada manuscrito à mão, letra por letra, compreendendo que essas obras continham conhecimentos preciosos demais para serem perdidos. O processo levava meses por manuscrito. Monges sentavam-se em scriptorums iluminados por lamparinas a óleo, formando cuidadosamente cada caractere da escrita de gaélico, misturando suas próprias tintas a partir de minerais e plantas, preparando pergaminho com peles de animais. Era um trabalho árduo e doloroso que destruía a visão e entortava a coluna, mas eles o faziam com alegria, acreditando que estavam preservando a revelação divina. O Cristo cósmico, as profecias de Enoque, os ensinamentos radicais sobre a luz divina dentro da humanidade, tudo sobreviveu intacto, enquanto o resto do cristianismo se esqueceu de que sequer existiram. Quando a expansão islâmica isolou a Etiópia do mundo cristão do Mediterrâneo, esse isolamento tornou-se providência. O que parecia uma desvantagem geográfica transformou-se em proteção teológica. Ninguém veio dizer-lhes quais livros remover. Ninguém apareceu para corrigir o cânone deles. Eles continuaram copiando o que sempre copiaram. A tradição etíope tornou-se um repositório vivo do pensamento cristão antigo, intocado pelas políticas teológicas ocidentais. Sua dedicação garantiu que aquilo que os poderosos concílios buscavam ocultar permanecesse acessível àqueles dispostos a procurá-lo. Por mais de 15 séculos, enquanto o cristianismo ocidental evoluía, debatia, se dividia em católico e protestante, travava guerras religiosas e lançava reformas. O cristianismo etíope permaneceu notavelmente estável, mantendo tradições dos primeiros séculos do cristianismo. Nas igrejas etíopes de hoje, essa preservação se manifesta na arte e na liturgia. Libela. A fé é tão forte quanto era há mais de 900 anos, quando essas igrejas foram esculpidas na rocha sólida, mas as construções estão se deteriorando. Cristo aparece como Exabar, Senhor do Universo, majestoso eterno. Ele personifica o fogo e a luz, o poder e a doçura simultaneamente. Os ícones o mostram com pele escura e grandes olhos penetrantes, frequentemente rodeado por raios de luz dourada. Ele é simultaneamente humano e cósmico, acessível e imponente. Essa dualidade contrasta fortemente com a imagem ocidental simplificada de um Salvador domesticado e acessível. O Jesus ocidental oferece primeiro conforto, depois desafio. O Jesus etíope exige reverência antes de oferecer conforto.
É preciso primeiro reconhecer quem está diante de você. A palavra através da qual as galáxias foram criadas, antes que você possa se aproximar dele como amigo e salvador. Acadêmicos modernos, que trabalham com instituições etíopes, começaram a digitalizar antigos manuscritos de Gás. E o que estão descobrindo desafia as expectativas. Alguns fragmentos parecem ser anteriores aos evangelhos canônicos em gerações. Embora a maioria dos estudiosos deite o evangelho de Marcos por volta de 70 d. Sim, alguns fragmentos etíopes contêm material evangélico que pode ser significativamente mais antigo, preservado na tradição oral e posteriormente registrado por escrito antes dos textos que consideramos originais. Nesses manuscritos, os milagres de Cristo não são descritos meramente como atos de compaixão. Eles são retratados como restaurações do equilíbrio cósmico. Quando ele acalma a tempestade, não se trata apenas de controlar o clima. É o vento reconhecendo seu Criador e silenciando. Quando ele caminha sobre a água, não está violando as leis da física. É a água se lembrando de quem a trouxe à existência e o sustentando em reverência. Quando ele cura os enfermos, não está apenas tratando os sintomas. Ele está restaurando a matéria corrompida ao seu projeto divino original. Cristo é chamado de palavra viva, a vibração através da qual a realidade existe. Esse conceito antecede a física quântica em quase 2 milênios. No entanto, soa notavelmente semelhante às teorias modernas sobre a realidade como frequência e vibração. Luz, matéria e a própria vida fluem através dele, sustentados por sua presença a cada instante. Se ele retirasse sua palavra, a criação simplesmente deixaria de existir, colapsando de volta ao vazio de onde ele a evocou. Os textos parecem antecipar insights que a física moderna só alcançaria séculos depois. Eles descrevem a realidade como sustentada pela consciência, em vez de existir independentemente. Eles sugerem que matéria e espírito não são substâncias separadas, mas diferentes manifestações da mesma energia divina. Apresentam Cristo não como um visitante da criação, mas como o princípio contínuo que permite a existência da criação. Por 1.700 anos, uma visão oculta de Cristo permaneceu nas montanhas da Etiópia, poderosa, radiante e quase inimaginável. E, no entanto, o mundo nunca viu isso porque algumas verdades eram consideradas perigosas demais para serem reveladas. Se uma versão da história pode ser enterrada tão completamente, quantas outras permanecem ocultas, à espera de alguém para descobri-las? O que mais pode estar escondido em textos esquecidos, em tradições perdidas, nos espaços entre o que nos contam e o que realmente é? A história não acabou. Isso é apenas o começo, e a próxima revelação poderá mudar tudo o que você pensava saber sobre fé, poder e os mistérios do divino.